Graça e paz, amadas. Vamos dar continuidade à nossa série Mulheres na Quarentena. E hoje vamos falar sobre Joquebede. Joquebede teve um papel indiretamente muito importante na história da humanidade. Joquebede era casada com Arão, ambos descendentes da tribo de Levi. E viveram num período em que o povo hebreu era escravo no Egito. O povo hebreu se multiplicava e isso causou uma certa preocupação ao faraó, que decidiu ordenar às parteiras que matassem os meninos hebreus. E é nesse contexto que nasce Moisés, filho de Joquebede. Joquebede conseguiu esconder a criança durante 3 meses. Depois disso, preparou um cesto com bicho e betume para colocar a criança. Alguns historiadores dizem que durante 7 dias, Miriam cuidou do seu irmão durante o dia, às margens do rio Nilo, e à noite sua mãe Joquebede vinha para amamentá-lo. Até o dia em que a princesa escutou o bebê chorando e aproximando-se do cesto, viu o pequeno Moisés. Miriam apareceu prontamente para oferecer-lhe uma ama de leite. E ela correu então chamar a sua mãe, a qual acabou recebendo da princesa para cuidar do seu filho Moisés. Se a história parasse por aqui, já seria de muito ensinamento para nós mães. Quanta fé, quanta coragem demonstrada por Joquebede. Segundo historiadores, Moisés teria vivido até a idade de 20 anos com a sua família, indo a partir daí morar no palácio com a família do faraó. E a história conhecemos muito bem. Moisés, aos 80 anos, volta para o Egito com a missão de libertar o povo hebreu. E para realizar essa missão, ele conta com a ajuda de seu irmão Arão. Ambos se apresentaram ao faraó inúmeras vezes até o povo ser libertado. Se pararmos por aqui, podemos dizer que alegria para esses pais verem seus filhos servindo com coragem ao Senhor. Mas a história continua e o mais importante ainda estaria por vir. É através de Moisés que as ordenanças e as leis chegaram até aos nossos dias. É através de Arão que se formou todo o sacerdócio no tabernáculo. E os seus descendentes serviram até o nascimento de Jesus. Miriam também teve sua contribuição. Ela era chamada como profetisa. Conduziu louvores ao Senhor após a travessia ao Mar Vermelho. Quanta honra e quanta dedicação dessa mãe e desse pai! As escrituras não citam se Arão e Joquebede chegaram a presenciar algumas dessas realizações. Em Provérbios 22, no versículo 6, nos diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Todo o ensino colocado no coração da criança, ela levará para a vida toda. Vivemos numa geração onde os pais se preocupam em colocar seus filhos desde muito pequenos em bons colégios, para que quando eles crescerem, possam entrar em ótimas universidades e dessa forma se tornarem excelentes profissionais. E muitos pais são muito eficazes nessa missão, transformam seus filhos em verdadeiros profissionais de sucesso. Mas apenas isso. Esquecem de cumprir a primeira ordenança dada por Deus ao homem e à mulher, lá ainda no paraíso. Em Gênesis 21, 28, o Senhor diz para Adão e Eva: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, ou seja, multipliquem a imagem e semelhança de Deus. Lembremos que quando Deus deu essa ordem, o pecado ainda não havia sido manifestado no paraíso. Mas como Adão e Eva iriam multiplicar a imagem e semelhança de Deus? Através de seus filhos, ensinando-os a obedecer tudo o que o Senhor havia ordenado. Era esse o plano original de Deus para o homem.
o de formar uma família, multiplicando a imagem e semelhança de Deus. Atualmente, vemos o conceito de família comprometido e se distanciando cada vez mais do plano original de Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 6, nos versos 1 a 4, nos orienta dizendo: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. E ele segue sua orientação nos dizendo: Pais, não irrite seus filhos. Antes, criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Como é triste ver famílias onde os filhos governam e ditam as regras da casa, onde mandam seus pais calarem a boca, onde as crianças fazem verdadeiros shows quando são contrariadas. Vemos pais que não aprenderam a serem pais e filhos que não estão aprendendo a serem filhos. Famílias onde cada um não conhece o seu papel. Homens que não aprenderam a serem pais e nem esposo, apenas um bom provedor. Mulheres que não aprenderam a ser mães, nem esposa, mas apenas uma boa profissional. A mulher de Provérbio 31:10 arranca suspiros de muitos homens e durante muito tempo trouxe ao meu coração algo como que impossível de se realizar. Mas ao estudar o texto mais profundamente, vejo que o segredo está em fazer tudo com amor, zelo, como que para o Senhor. Nessa quarentena, temos visto muitas famílias que estão vivendo num verdadeiro campo de batalha, dentro das suas próprias casas, pois não aprenderam a apreciar a companhia um do outro, a encontrar a satisfação em apenas estarem juntos. Mulheres que se sentem sobrecarregadas com o trabalho doméstico, com o ensino dos filhos e, em paralelo a tudo isso, uma jornada profissional. É algo novo que estamos vivenciando, algo que não sabemos ao certo como será, mas uma certeza podemos ter, que estamos vivenciando é com a permissão de Deus. Então, isso não pode nos causar ansiedade ou inquietação. Tão somente temos que descansar em Deus. Aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos dado para vivermos mais tempo em família, de ensinarmos os nossos filhos o ensino escolar associado ao ensino da palavra, aproveitando cada conteúdo das disciplinas como ciências, geografias, histórias e até mesmo matemática para ensinar os princípios e os valores da palavra. E aqueles filhos que já estão numa fase onde o nosso conhecimento já não é o suficiente para ensiná-los, nós podemos encorajá-los, nos colocando para ajudá-los da maneira que eles precisam. Às vezes será proporcionando apenas um ambiente agradável para o estudo. Nós, mulheres, mães, esposas, profissionais, temos a nossa casa como nosso primeiro ministério, o ensino da palavra. Esse ensino não é apenas lermos ou contarmos para os nossos filhos o que diz a palavra, mas sim demonstrar o que diz a palavra. Nossos filhos, primeiramente, mas também aos nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, demonstrar o que é o verdadeiro amor de Deus. A carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, nos versos 1 a 15, nos diz: Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeitos, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e os seus filhos,
a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casas e serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Dessa maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os escravos, e aqui a gente pode dizer aos colegas de trabalho, que se submetam em tudo aos seus senhores, ou seja, aos seus chefes, procurando agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, e assim tornem atraente em todo o ensino de Deus, nosso Salvador, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essas orientações de Paulo a Tito servem perfeitamente a nós, mulheres, mães, esposas e profissionais. Joquebede era mãe, esposa e escrava no Egito. Joquebede ensinou seus 3 filhos a obedecerem fielmente e andarem no caminho do Senhor. É notória a obediência, a adoração e a prontidão em servir a Deus na vida de Moisés, Arão e Miriam. Que possamos ser como Joquebede, dedicada ao ensino, à proteção e aos cuidados de nossos filhos.